Tema de hoje, a importância da fé. A importância da fé. Quero insistir neste assunto. Já falei durante estes últimos meses, em outras mensagens, acerca de fé. Segundo a Bíblia, quem conhece a Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera. E Jesus, falando sobre fé, algumas vezes com os seus discípulos, dando algumas dicas, trazendo ensinamentos sobre fé. Falar de fé numa época dessa é complicado. Mas, se nós entendermos o que é fé, como funciona a fé, nós podemos mudar um pouco as coisas das nossas vidas, já que fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Por que existe isso? Por que Jesus também falou sobre fé? Tem um texto, eu quero começar citando em Lucas, capítulo 17, versículo 6. Jesus estava treinando os seus discípulos. E nesse treinamento, ele usou essa palavra. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, e uma semente de mostarda, ela é pequeniníssima, ela é quase que imperceptível, parece um grão de areia, bem fininho, bem pequena mesmo. Existem algumas maiorzinhas, claro, mas existem as pequenininhas. Esta pequena semente de mostarda, quando plantada, gera uma das maiores árvores que existem na face desta terra. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos, está ensinando eles algumas questões no contexto desse texto aí de Lucas 17. Nesse versículo 6, ele gasta esse tempo dizendo para ele o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar. E ele mesmo diz, e ela lhes obedecerá. Falar de fé implica em muitas questões. Questões culturais, questões ideológicas, aquela questão que eu falei domingo de pai que transmite para o filho a sua religiosidade ou a sua religião, as suas crenças. E para você falar de fé, hoje, nos dias de hoje, que as pessoas pensam muito, que as pessoas têm vários tipos de informação, e de repente com o tipo de grupo que ela vive ou é formada, ela vai absorver as informações deste grupo, do que eles pensam. E quando você fala de fé, choca até esses textos que eu citei há pouco. O escritor de Hebreus fala que fé é algo que você não vê, mas você espera. Jesus falou, se você tiver fé tão pequenininha como uma semente de um grãozinho ou um grãozinho de mostarda, você vai dizer para a amoreira, em outros textos ele usa essa expressão, você vai dizer ao monte, lança-te no mar. Ou seja, parece até brincadeira de Jesus quando ele fala disso. E na verdade ele viveu isso. Ele foi o exemplo vivo de viver pela fé, de crer num Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E como eu disse domingo também aqui, pensar em fé não é pensar em religião, porque embora seja a primeira ideia que vem na mente das pessoas, né, a religião ligada à fé, fé ligada à religião, não é isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. É possível ter fé em algo ou em alguém sem necessariamente ser religioso ou ter uma religião. Quando a gente fala em fé, a gente pensa nos significados que tem da vida, o sentido da vida, a fé na vida. O presbítero Jackson ainda há pouco orou. A gente tem orado aqui por pessoas que têm o desejo, infelizmente, de tirar a sua própria vida. Ainda ontem eu li, hoje de manhã, uma informação na internet, um jovem lá em Londres, estudante, ele
De manhã cedo levantou-se, tem o hábito de checar o saldo dele na conta do banco, e quando ele viu que não tinha mais nada, que alguém desviou, roubou e tal, ele acabou se suicidando, porque ele não viu mais o dinheiro que ele tinha guardado para ter. Então a gente está vivendo num tempo que as pessoas estão descrentes. E o contrário de muitas vezes fé, em várias questões da vida, é o medo. O medo é uma fé negativa. Nós já estudamos sobre o medo aqui durante esses dias de pandemia. Existe o medo bom, que é aquele medo que te limita a fazer certas coisas loucas que as pessoas fazem por aí. Mas existe o medo que também limita a vida das pessoas, limita a mente, ela não age, ela não crê, ela não vai, ela descrê de tudo, ela desconfia de tudo, ela vive desanimada e chega a esse ponto. Olha o saldo, não tem dinheiro que ele tinha ontem, ele acaba tirando a própria vida. Como se isso fosse resolver a questão, né? Fé é algo que deveria animar positivamente as pessoas. Deveria haver um comportamento, principalmente nos cristãos que conhecem a Deus e tal, independente, até às vezes de crença, as pessoas deveriam ter essa esperança em algo melhor, porque por mais que você diga que existe isso, que o governo é ruim ou é bom, existe empresas boas, empresas ruins, a crise está aí, desviaram dinheiro e tal, por mais que se diga isso, nós que temos fé num Deus vivo e poderoso, nós cremos, como eu citei há pouco e repito, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Há muitos estudos que comprovam essa questão da fé. Teve gente que só pelo fato de ter fé, ela curou doenças que até então eram incuráveis, por incrível que pareça. A própria Bíblia também explica algo relacionado a isso. Um dos textos na versão antiga de João Ferreira de Almeida, escrito por ele, ou traduzido por João Ferreira de Almeida, um texto de Salomão, consta essa informação: assim como o homem se imagina, assim ele o é. Então, se você se imagina um perdedor, um derrotado, um fracassado, você se imagina, você tem uma fé naquilo e você vai se tornar aquilo. Agora, quando você se imagina diferente, quando você tem uma visão diferente, quando você tem uma mente diferente, uma mente treinada, que você passa a crer em coisas que às vezes são banais para muita gente, mas para você é um princípio que você está desenvolvendo dentro do teu coração. Eu já falei aqui também em outras pregações no passado sobre fé. Todos têm fé. É que as pessoas não sabem focar nela e desenvolver esta fé para coisas importantes. Mas todos têm fé. Tem gente que marca compromisso. Você mesmo deve ter marcado já algum compromisso para amanhã, alguma venda, alguma compra, ou um passeio, uma visita, o trabalho. Você saiu da empresa hoje onde você trabalha e falou para o pessoal, até amanhã. Isso é fé. Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe nem se vai acordar, despertar. Você não sabe, a gente não sabe. Mas pela fé que nós temos, a gente acaba falando isso. Amanhã eu te encontro em tal lugar. Olha, eu vou te rever depois. Beleza, eu te ligo amanhã. Isso é fé. Você está fazendo isso pela fé, porque você não sabe. Por isso até que Jesus aconselhou algumas vezes, dizendo assim, olha, deixa o mal de amanhã para amanhã e viva o dia de hoje. Porque se você ficar vivendo o dia de amanhã, principalmente as preocupações, foi nisso que Jesus ensinou, você vai sofrer por algo que ainda não aconteceu, por um dia que ainda não chegou. Então não adianta você querer sofrer antecipadamente. É necessário ao ser humano ter essa esperança, essa fé, essa confiança para seguir em frente. Ter fé, para quem tem fé, para quem já desenvolveu isso, ou está desenvolvendo, principalmente quem é cristão e lê a Bíblia, ele está caminhando para realizar coisas que até então eram impossíveis. Estava meditando nisso essa semana, até para falar sobre este assunto, e na minha vida mesmo, algumas coisas que aconteceram, foram pela fé.
Dia desses, o meu filho pediu para a gente separar os hinos do Real Viver. Nós temos 7 discos gravados, né? 8 discos gravados do grupo, né? Junto com o meu irmão, o pastor Marco Antônio. Tem um comemorativo de 14 anos, enfim. Pediu essas músicas e eu estava pensando sobre isso e começou a vir na memória, porque ele disse, você precisa fazer um histórico de como foi cada gravação, quem que tocou, quem cantou, se é que você lembra disso tudo. E eu comecei a pensar, eu não escrevi ainda, mas comecei a pensar e comecei a lembrar como foi na época. Porque antigamente o custo para fazer um disco era grande, você gastava dinheiro. E às vezes você gastava um dinheiro para fazer 1000 unidades, e essas 1000 unidades, você não conseguia vender todas assim, de uma hora para outra. A gente às vezes acabava até dando discos para evangelizar, a ideia não era vender, ficar famoso e tal. A gente, claro, queria ter um retorno, mas às vezes a gente não teve. Mas do jeito que nós fizemos, o dinheiro que foi investido nestes discos, foi pela fé. Se a gente tivesse parado, olha, nós vamos gastar X reais para fazer um disco assim assado, a gente não tinha feito acho que nenhum, nem 2, quanto mais 7, 8. Mas foi passos de fé, de entrar no estúdio, de compor as músicas, de falar com pessoas, de, por exemplo, aceitar convites e pela fé ir, né? Se recebesse alguma ajuda para o combustível, sim, que naquela época as pessoas cantavam por prazer e não por cobrar, né? Existiam igrejas que abençoavam, mas foram atos de fé para gravar esses discos. Essa igreja mesmo, quando ela foi aberta, foi um ato de fé. Quando se começou a igreja aqui livre em Cristo, foi um ato de fé do pastor Marco Antônio, meu irmão, dos irmãos os pouquíssimos que vieram de uma outra igreja que tinha encerrado as atividades. Tempos depois, 6, 8 meses depois, a gente estava junto, trabalhando, mudamos para esse salão depois de um ano e pouquinho. Foram passos de fé que foram acontecendo, que se nós tivéssemos parado e esperado, a gente não teria começado nada e não estaríamos aqui hoje. Quando a gente começou as transmissões pela internet, era áudio, nós começamos em 98, 97, 98, a gente transmitia pela rádio. Depois, 2005, 2004, 2005, a gente tinha o site, começamos a transmitir o áudio pelo site. Aí, 2010, se eu não me engano, o nosso irmão Paulinho veio para a igreja aqui e ajudou bastante a desenvolver a transmissão, e pela fé nós fomos comprando equipamentos. Aí veio o irmão Ivan e veio outros irmãos que ajudaram de uma forma, de outra, e pela fé a gente chegou onde a gente tem hoje. A gente ainda quer melhorar bastante, mas tudo que a gente tem feito é pela fé. Quando a gente começa aqui um mês, a gente vive pela fé. Já falei aqui, só de 3 aluguéis é um bom dinheiro, é uma grana boa. Ou seja, isso acontece pela fé, porque se a gente não tiver fé, a gente fica com medo e desanima. A nossa fé, inclusive, ela vem através de testes. Aprenda isso, põe isso no teu coração. Fé como um músculo. Músculos, quando as pessoas que vão, né, têm o hábito de ir em academias, para ele desenvolver aquela musculatura forte, exceto aqueles que tomam uma bomba e tal, mas aquele que vai lá, que levanta peso todos os dias, que tem sistematicamente, né, metodicamente, ele vai lá, ele faz exercícios todo dia, vai criando aquela musculatura, ele tem músculos. Para chegar àquilo, é preciso ser desenvolvido. Fé é a mesma coisa. A nossa fé, ela só se desenvolve, ou não vou falar só, mas a maior parte da nossa fé se desenvolve através de testes. Tiago, capítulo 1, versículo 3, acompanha aí, deve aparecer o texto para você. O apóstolo escreveu: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, a prova da fé é um teste. E nesse teste que nós passamos, Deus está sempre testando a nossa fé. A gente precisa, é como um músculo, desenvolver. Deus permite isso, Deus, Ele está testando a nossa fé, não porque Ele queira nos
nos pegar em algo, tal. Ao contrário. Deus, ele tem o desejo que a gente desenvolva a fé e cada dia que passe creia mais nele. Se você olhar para a Bíblia, tem N exemplos de pessoas que foram testadas e a maioria delas até aprovadas. Se você ler o caso, por exemplo, clássico bíblico de Abraão, Deus testou a fé de Abraão de algumas maneiras. Quanto mais Deus testava, mais ele ia crescendo. E Deus, nesse seu treinamento de Abraão, Deus chegou a dizer para ele, falou, olha, se você tem fé, sai dessa tua tenda e conta as estrelas. Se você conseguir contar as estrelas, assim será a sua descendência. Meus irmãos, isso é um desafio para um cara que tem 75, 80, sei lá, nessa época talvez ele teria 90 anos, o menino ainda não tinha nascido, não tinha nem projeto, ele estava velho, a esposa velha, nessa época ele já não tinha nem mais contato físico, Abraão e Sara, quer dizer, Deus fala para ele, se você crer, você não precisa arrumar nada, não, se você crer, você vai ter um filho, e essa sua descendência, se você tiver fé, sai da tua tenda, olha para as estrelas e conta. Se você conseguir contar, será sim a sua descendência. Ele tinha que aceitar esse desafio, que era um desafio. Você já imaginou? Você está num lugar esperando ter um filho, uma promessa de Deus, ela não se cumpre, aí Deus ainda fala assim, olha, para ajudar a melhorar a tua fé, para a tua fé crescer, sai da tua tenda e olha, tenta contar as estrelas. Foi um desafio aquilo ali, foi um teste. E o texto da palavra de Deus no livro de Gênesis nos ensina que Abraão creu na palavra de Deus. E se você ler em Gálatas capítulo 3, finalzinho de Gálatas capítulo 3, a Bíblia ensina que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são descendentes de Abraão. Então se Abraão durante estes milhares, estas centenas de anos, alguns milhares, talvez 3, 4 mil anos de Abraão até a gente hoje, se ele pudesse ver, ele estaria vendo a promessa de Deus se realizando ao longo dos milênios com filhos que Deus concedeu através de Cristo Jesus. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo deu uma dica interessante dizendo o seguinte, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece. Para quê? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso, trazendo para o século 21, tudo que a gente está vivendo hoje? Problemas, dificuldades, provações, pressões, circunstâncias difíceis, enfermidades, são coisas da vida, coisas que acontecem na nossa vida. Poxa, e por que Deus permite isso? Justamente para provar a nossa fé. Justamente para que a gente exercite. Tem gente que desiste. Isso já aconteceu. Teve uma época que eu ia numa academia aqui em São Paulo. Passei alguns anos indo. E eu me lembro que quando conversava com o instrutor, era um irmão aqui da igreja, ele dizia, olha, essa pessoa está começando hoje e tal, né? Cumprimentava e tal. E eu, como já tinha esse hábito, já estava exercitando, vários que ele apresentou, dava 2, 3 meses, as pessoas desistiam, porque chegava lá e falava, nossa, eu tenho que chegar, eu tenho que ficar na esteira, aí agora você tem que pagar 10 ali, aí agora você tem que fazer 20 lá, aí agora você tem que fazer isso, toma cuidado, tem o jeito certo e tal. As pessoas desistiam, vários eu vi, que tinham o desejo de ir na academia, mas acabaram desistindo. Da mesma forma você vê hoje no mundo, principalmente o mundo cristão, pessoas que acabam desistindo de prosseguir servindo ao Senhor, porque ele não exercita a fé. Os testes vêm,
O músculo precisa ser desenvolvido para ele ficar forte. Mas quando o teste vem, quando a dificuldade aperta, muita gente acaba desistindo. E esses testes que Deus permite, eu não estou falando aqui que Deus ele planejou, não, esse cara aqui vai ter que sofrer isso para ele aprender. Não, Deus até permite situações para que a gente aprenda, para que a gente exercite a nossa fé. Ainda que seja até um ataque do inimigo, Deus permite, como foi no caso da vida de Jó, para que a fé dele fosse exercitada e ele pudesse crescer com aquilo, e ele cresceu. Se a vida fosse fácil, irmãos, então não seria necessário viver pela fé. Mas a vida não é fácil. E eu estou falando, gente, irmãos, você que está assistindo a gente aí, eu estou falando aqui do Brasil, que no Brasil, por pior que seja a situação, a gente entende que existem pessoas que estão passando fome, passando necessidades. A gente entende, a gente tem procurado até ajudar. E a gente tem feito isso pela fé. Porque se nós fôssemos esperar juntar um dinheiro para comprar comida, ou para... a gente não tinha abençoado ninguém. A gente está fazendo pela fé, e pela fé estamos conseguindo fazer. Eu estou falando de Brasil, onde a facilidade é muito maior. Eu conversava ontem com um amigo, e ele tem um outro amigo, que é missionário, África, Irã. E esse amigo conheceu alguém, um missionário lá no Irã. E esse missionário estava falando para ele, falou, escuta, a situação que a gente vive, ela é terrível. Nós somos perseguidos aqui. Aqui, se descobrirem que você é cristão, eles matam você, eles cortam a cabeça, levam você para um lugar. Falou, aqui a opressão em vários locais aqui é terrível. O islamismo aqui é muito grande, e quando a pessoa se converte a Cristo, ele tem que ter muita fé para viver uma vida assim, do jeito que a gente está vivendo. E ele contou algumas histórias, uma delas, eu fiquei até triste na hora, porque ele diz que lá em alguns lugares do Irã, crianças de 8 a 12 anos são vendidas como escravas. Antes elas são molestadas, e essas crianças são colocadas em jaulas e são vendidas por $100. Esse missionário até, ele disse para esse amigo do amigo, que ele comprou, no começo do ano, 27 crianças, $2.700. Pegou essas 27 crianças e levou para um abrigo, para uma creche que eles têm lá, para que elas pudessem ter um pouco mais de vida. E ele disse situações que eles vivem lá, e esse amigo missionário, que vai para Londres e também para a África, amigo desse iraniano missionário lá, disse para ele, poxa, então a gente precisa orar. Ele é brasileiro, né? Falou, vou pedir para a igreja do Brasil orar, para que Deus livre vocês desse mal. Ele falou, não, por favor, não precisa orar por isso não. Não precisa orar por isso não. Porque para nós é prazeroso. A gente tem um amor tão grande por Cristo que a gente não liga para isso não. Podem perseguir, podem matar, podem ameaçar, mas o amor que a gente tem por Deus, a fé que nós temos no poder dele é tão grande que a gente prefere que continue assim, porque mesmo assim a igreja está crescendo, a gente está avançando, tem pessoas que estão se convertendo a Cristo. E eu fiquei assim, achei fantástico, né? O testemunho de um homem desse, porque se você vir para o Brasil, você chega aqui no Brasil, é tanta facilidade que nem na igreja mais as pessoas querem ir. E por que isso? Porque a fé que deveria ser exercitada, ela, para questões espirituais principalmente, ela está sendo deixada de lado, ela está sendo abafada. É interessante quando Tiago, o apóstolo, capítulo 1, versículo 2 de Tiago, ele escreveu, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Ele diz, pois vocês sabem, e parece que muito crente não sabe, mas ele diz, por vocês sabem, que a prova da sua fé produz perseverança. E não é fácil, meus irmãos. Quando você fala de fé, fé em Deus, um Deus que você não vê, você só sente,
Mas pela fé você crê que Ele existe, que Ele está acima de qualquer circunstância, que Ele tem todo o poder nas mãos, que Ele faz o que lhe apraz, no tempo que Ele achar que deve fazer, Ele faz. Tudo está no controle de suas mãos. Mas quando você fala de fé para as pessoas num Deus vivo, poderoso, para muita gente é difícil. Foi difícil até para os irmãos que saíram do Egito. Lá no livro de Êxodo, nós vemos o povo caminhando pelo deserto. Meus irmãos, era uma caminhada. Alguns falam 40 dias, outros falam 3 meses. Mas era uma caminhada assim, para chegar na terra prometida. Eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque eles não tinham mais fé no Deus que eles oravam para que Deus os livrasse. E eles usavam a fé orando, e até que Deus os liberta. E eles saem dali ricos, saíam dali saudáveis, saíam dali para uma terra prometida que mana leite e mel. Mas era preciso ter fé, crer. E no meio do caminho, muitos deles, a fé deles foi provada e eles precisavam exercitar a fé. Tem uma situação interessante, está descrito no livro de Êxodo, que Deus disse para eles assim, aliás, eles perguntaram: Senhor, o que nós vamos comer? Perguntaram para Moisés. E Moisés falou com Deus, Deus falou: não, eu vou mandar um maná pela manhã, vocês recolham apenas o que vocês acham que vão comer nesse dia. Se vocês tentarem pegar algo para amanhã, e eles só podiam fazer isso uma vez, na questão do sábado e tal, mas Deus disse para eles assim: se vocês tentarem pegar algo para amanhã, não adianta, vai estragar. Vocês têm que crer que vai cair hoje, vocês vão pegar, comer, e amanhã virá de novo. Um exercício de fé, pois o texto diz que muitos daqueles com medo do futuro foram lá e encheram travessas, e no outro dia, quando foram comer, estava tudo estragado. Tiveram que jogar fora e ir lá no meio recolher o maná do dia. O que Deus estava mandando para eles? Tentando treiná-los. Eu quero que vocês vivam com a expectativa do que eu vou dar e vou fazer para vocês amanhã. Deus está testando a gente, para ver se a gente segue as instruções dele. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A fé de Abraão começou a ser desenvolvida quando Deus falou para ele: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mandar, mas você precisa dar um passo de fé, você precisa sair daí. A fé envolve riscos. A fé, ela não dá para você tentar adivinhar tudo que tem pela frente. Se eu fizer isso, será que vai acontecer aquilo? Será? Esse negócio de será é meio complicado. É óbvio que Jesus ensinou também que quando nós vamos tomar decisões, a gente precisa sentar e calcular, para depois não passar vergonha. Mas tem coisas que Deus fala diretamente para a gente, e eu não estou dizendo aqui, por exemplo, como Deus falou para Noé, porque Deus falou para Noé, chamou Noé, viu ele no meio daquela geração pecadora. Deus deu instruções para ele e disse: olha, você vai construir um barco, esse barco é enorme, você vai demorar um tempo para realizar essa construção, o que precisar ir eu vou te ajudar, tal, mas você tem que construir, e depois você vai reunir os animais, eles vão vir aqui, porque eu vou mandar água, e essa água vai destruir toda essa humanidade que existe agora, porque eles desagradaram, desobedeceram, a humanidade, o coração deles só é voltado para o mal, e eu vi que você é um cara diferente, então eu estou falando para você vai construir. Imagina, meus irmãos, um cara que estava no meio de uma geração perversa, Deus falar para ele construir um barco enorme. Ele demorou, segundo estatísticas, alguns falam 100, outros falam 120 anos. Mas você imagina ele passar esse tempo todo fazendo algo que quem olhava achava que ele era louco, porque até então não tinha chovido na terra assim. Caía um orvalho, ou brotava, na verdade, segundo o texto, um orvalho para regar as plantas. Não chovia como chove hoje. Então você imagina a fé desse homem chamado Noé em Deus, de crer no que Deus falou para ele. Aí você fala assim: pastor, mas Deus nunca chegou em mim e falou assim: faça isso. Deus já falou isso várias vezes, através da sua palavra.
Tem vários textos na Bíblia que Deus está lançando para nós, para que nós possamos crer e viver pela fé. Crer no amanhã, como que se Cristo estivesse voltando hoje. Crer, se eu não viver amanhã, eu vou estar com Cristo, porque Ele vai me buscar. Se eu morrer, eu vou encontrar com Ele. Crer que essa fé que nós temos no coração em Deus, num Deus poderoso, pode suprimir todos os problemas, todas as dificuldades, pode nos levar além. Mas acontece que essa fé nem todos querem viver. As pessoas, principalmente no Brasil, o Brasil é um país de uma miscigenação muito grande, né? Pessoas de várias partes do mundo vieram para cá, e daí as raças começaram a ser criadas e tal. E essas pessoas que vieram, por exemplo, da África, trouxeram aqueles costumes das religiões africanas, que você conhece, esses costumes de feitiçaria, de macumbaria. Existem os costumes do europeu que trouxe a religiosidade pagã para cá, né? Adoração de imagens e tal. Então houve essa mistura tão grande que boa parte dos brasileiros, eles gostam de ter algo para pegar na mão e crer. Ó, se eu pegar isso aqui é realmente a verdade. Por isso que o cristão que não vê a Deus ainda, mas sabe que Ele existe, crê que Jesus morreu, mas ressuscitou, tem todo o poder, faz coisas que nós somos incapazes às vezes de entender. Por isso que o cristão vive pela fé. Irmão, irmã, você tem orado para Deus mudar histórias na sua vida, situações na sua vida, dificuldades. E se toda a oração que nós fazemos fosse respondida imediatamente, se toda a necessidade que a gente tem fosse suprida assim, automaticamente, né? Se todo o problema que a gente vivesse fosse solucionado instantaneamente, então a gente não precisaria viver pela fé, porque a gente ia ver que Deus ia fazer. Quando a gente tem fé, a gente espera crendo que Deus é capaz de fazer coisas tremendas por nós. Ninguém aqui gosta de fila do banco, ninguém gosta de esperar para ser atendido no médico. Eu já falei até sobre isso. Hoje em dia você marca consulta nos médicos e você chega lá, você fala, que hora que está marcado? Está marcado 14 horas, tá bom. Você chega 20 minutos antes, tal. Chega 20 minutos, preenche a ficha, você vai ser atendido 3 horas. Eu falei, até hoje eu não entendi porque que marca o horário para atender você num convênio que é pago, se eles nunca te atendem no horário, né? Enfim. Mas ninguém gosta disso. Ninguém gosta de esperar. Todo mundo gosta de ter as respostas rápidas. Infelizmente, nós vivemos num tempo que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Eu quero aproveitar para chamar a tua atenção nesta noite, porque as situações que nós enfrentamos, Deus permite para alimentar a nossa fé nele, a nossa dependência nele. Você pode repensar aí ou começar a pensar em algumas questões da sua vida que você alcançou pela fé. Algumas situações pela fé que você tem natural e também pela fé sobrenatural. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, quando Moisés olhou para aquele povo, disse, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. Para quê? Para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Você já viveu alguma situação que você fala assim, poxa, parece que Deus não me ouve? Dia desses, inclusive, um mês atrás, eu estava orando por as questões da igreja. Irmãos, irmãs com enfermidades, as dificuldades, o desejo de ver a igreja cheia e não poder. Eu comecei a orar e falar assim, Senhor, o Senhor está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Porque parece que não, parece que o Senhor não me ouve. E a Bíblia diz que Deus ouve todas as orações que são feitas em nome de Jesus.
No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, a Bíblia diz que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. Quando você tem fé, você olha as circunstâncias, você fala assim: meu Deus, como vai ser resolvido isso? Como vai ser resolvido aquilo? Quando que eu vou sair dessa situação? Quando você tem fé, você olha além disso. Você consegue crer que Deus está nos bastidores agindo, movendo. E no momento que eu e você menos esperarmos, Deus vai agir. A nossa fé está sendo exercitada. Se você está esperando no Senhor, espere com fé. Deus está agindo. Não sei se você consegue lembrar das promessas de Deus para a tua vida. Segundo historiadores bíblicos, a Bíblia está recheada de promessas de Deus para nós. Estou contigo, não desanime, eu te levanto, eu cuido de você, eu te sustento, eu te dou saúde, eu te levanto, eu ando contigo, eu abro portas, eu curo, eu liberto. Promessas e mais promessas de Deus. Conselho que eu te dou hoje, meu irmão, minha irmã, em meio a tanta situação difícil que estamos vivendo, em meio a essa pandemia, o que a gente pode fazer para aumentar a nossa fé? Se for o caso, faça como os discípulos de Jesus. Em Lucas capítulo 17, versículo 5, quando Jesus estava tratando a situação que eu falei há pouco, eles perguntaram para Jesus assim: Senhor, a gente entende o que o Senhor está falando, mas aumenta a nossa fé. Não é pecado nenhum e não é desmerecimento nenhum também você chegar em Deus e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, aumenta a minha fé. Numa outra ocasião, os mesmos discípulos tiveram medo de uma tempestade. E eles foram recorrer a Jesus. Jesus estava deitado lá no barco, dormindo, descansando. E eles foram lá, o barco indo a pique, tempestade muito grande. E eles disseram: Jesus, o senhor não está vendo que a gente está morrendo? No meio da tempestade, o senhor está aí dormindo. Jesus olha para eles, Mateus 9:26, e pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus se levantou, repreendeu os ventos, repreendeu o mar e fez completa aquela bonança naquela situação. Tempos de pandemia, é preciso ter fé para vencer este mal, para vencer as dificuldades, para vencer as lutas, para vencer as enfermidades, para vencer a falta de alguma coisa que esteja faltando. É preciso. A fé, segundo a Bíblia, ela é essencial para o cristão. E eu encerro falando sobre isso porque a fé também é essencial para agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O salmista disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão, minha irmã, como eu falei domingo aqui, você que está assistindo a gente, ainda não é cristão, a salvação ela é pela fé, ela vem pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: vocês são salvos pela graça, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. A salvação vem pela fé. Uma outra questão importante para você guardar no teu coração: a fé traz vitória sobre o inimigo, sobre o diabo. É pela fé que nós vencemos o mal. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, falando
daquelas armas espirituais, ele diz assim: além disso, usem o escudo da fé. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então a fé que você tem, se você crer, ela trará vitória sobre o inimigo, sobre as questões ruins que a gente enfrenta na vida. A fé traz vitória sobre o mundo, a Bíblia fala isso. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, nós como cristãos podemos sim viver pela fé. Repito, ressalto, não é fácil. Lógico que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo viveria pela fé. Mas lembre-se, fé é um músculo que nós exercitamos diariamente. E ele vai crescendo conforme nós vamos exercitando. Deus vai permitindo situações, a gente vai exercitando e vai crescendo. Não deixe o medo dominar você. Esse medo negativo, essa fé negativa, não deixe dominar você. Quando vier pensamentos ruins na sua cabeça, lembre-se do antídoto do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, pense nisso. E o Deus de paz, Ele estará com você. A paz do Senhor estará na tua vida. É preciso crer, é preciso crer. Não sei se você crê, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta na tua vida. E talvez você diga assim: pastor, eu já ouvi tantas pregações sobre fé e algumas delas me falaram coisas interessantes, mas eu ainda não consegui. Irmão, irmã, você que está com a gente aí, é tempo de vivermos pela fé. O mundo jaz no maligno. A Bíblia se cumpre a cada dia. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente espera que amanhã a gente acorde, levante, trabalhe, com saúde, tudo bem, tudo legal. Isso é fé. Que seja assim, inclusive, em nome de Jesus, amanhã na minha e na tua vida. Que você tenha um final de semana abençoado, inclusive, com saúde, que você possa caminhar, andar, e esse mal esteja longe da tua casa, em nome de Jesus, da tua vida. Mas é preciso ter fé. Fé para crer que, apesar de tudo que está acontecendo, Deus está no controle. E se Deus permitiu, a Bíblia diz, Deus dá o escape. Ele não permite que ninguém seja provado além de suas forças. E se isso acontecer, Ele dá o escape. Meu conselho para você nessa noite, permaneça firme. Fé é o firme fundamento que você não vê, mas você crê num Deus que você também não vê. Na nossa igreja, aqui no salão onde adaptamos para cultuarmos a Deus, você não vai encontrar nenhum tipo de imagem aqui, mesmo porque nós cremos que Deus não pode ser a sua grandeza, a sua essência tão poderosa que uma imagem não pode representá-lo. Todavia, apesar da gente não ver, nós cremos que Ele está vivo, que Ele tem todo o poder, que Ele está conosco todo o tempo, inclusive aqui, mesmo num salão vazio, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui, Deus está presente aqui conosco. Deus está presente aí na tua casa. Mas eu estou no hospital, Deus está com você aí no hospital. Mas eu estou trabalhando, Deus está com você aí no seu trabalho. É só você crer. E se você crer, se você permitir que esse músculo chamado fé, tão importante, seja desenvolvido, que você todo dia exercita, vive pela fé, viva pela fé, você vai ver que Deus vai trazer coisas que ainda não existem, virão, se tornarão existentes. Ele é capaz de fazer coisas como foi no passado, como é no presente. Quando alguém questionou Jesus acerca disso, Jesus respondeu: porventura exista algum impossível para Deus?
Não existe. Deus pode fazer qualquer coisa. Quero orar com você nesse instante e incentivá-la a crer no Senhor, abrir o coração. Talvez a sua situação hoje seja tão difícil, tão apertada, teu coração está apertado, você está triste, às vezes você está preocupado, às vezes você está até depressivo, às vezes você quer tomar uma decisão, mas você não consegue, porque você não consegue enxergar lá na frente algo de bom. Ainda assim, eu quero te encorajar a orar, abrir teu coração não para mim, mas para Deus, onde você estiver. Se você está com a sua família, segura na mão dos teus familiares e peça ao Senhor para trazer fé no seio da tua família, para que vocês permaneçam firmes, que a provisão dele venha sobre a sua vida, que as portas sejam abertas, que o mal corra, bata em retirada, em nome de Jesus. Se você pode, feche os teus olhos e fale com Deus. Aproveite o momento.